Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo eu vou tratar sobre a condução da diretoria e todas as informações que estão envolvendo o caso da agressão de Pablo Fernandes, preparador físico da comissão técnica do Jorge Sampaoli, contra o Pedro, o atacante Pedro, que sofreu essa agressão desse profissional da equipe rubro-negra. Então, vamos lá. Para quem não está sabendo, eu acho difícil não estar sabendo até esse momento, o atacante Pedro ele sofreu uma agressão, né, do preparador físico Pablo Fernandes, da comissão técnica do São Paulo. Por quê? Não tem justificativa, logicamente, a agressão. Só que, explicando passo a passo do que aconteceu. O Pedro já vem insatisfeito pela pouca minutagem dentro de campo, porque ele vem perdendo um pouco mais de espaço. O Gabriel, tem atuado mais nos jogos do Flamengo. E o Pedro tem entrado assim aos 30 minutos do segundo tempo, 25, tem participado 20 minutos de cada partida e vem sendo pouco utilizado na visão dele, né? E com isso, ele está muito insatisfeito com o que tem, com essa minutagem, essa pouca participação dele dentro de campo. E isso vem incomodando ele. O que aconteceu na noite de ontem, após a vitória, durante a vitória, né, durante o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogo em que o Flamengo ganhou de 2-1 de virada, lá no Independência, em um momento em que o Sampaoli chamou Cebolinha e Luiz Araújo para dentro de campo, para entrar, né, como substitutos nas vagas de Bruno Henrique e de Vitor Hugo. E o Pedro viu ali que ele estava perdendo espaço. Isso o irritou. E o preparador, o Pablo, chamou o Pedro, além de Pedro, Thiago Maia e outro jogador, para poder aquecer. E ele se recusou, né? Com isso, o Pablo se sentiu desrespeitado e após o término da partida, foi cobrar rispidamente, de maneira ríspida, o atacante. Com isso, acabou desferindo um soco, né? Como eu tinha postado um pequeno vídeo, um shorts, ele desferiu um soco no rosto de Pedro. Isso desencadeou uma série de coisas. O Pedro fez um BO, fez um boletim de ocorrência na delegacia e teve algumas testemunhas como o Pablo, o zagueiro Pablo, o Thiago Maia, Cebolinha, e prestaram depoimento como testemunhas e tudo mais. Isso foi de madrugada dentro. Alguns ficaram em Minas Gerais, outros vieram para o Rio, e também muitos esperaram como foi como o Sampaoli, qual foi a postura do Sampaoli e de que lado ele está. Agora há pouco tempo atrás, já de tarde, estou gravando esse vídeo por volta de 2 horas da tarde, o Sampaoli ele postou um posicionamento, né? E nesse posicionamento ele fala em que não é partindo para briga que se resolve as coisas, que ele aprendeu com a vida que é na base da conversa que se resolve, que encontra soluções, mas da mesma forma que ele fala isso, ele não tem um posicionamento mais incisivo de que lado ele dá a razão. Ele pondera, mas dali ele fica muito em cima do muro, né? Muitos jogadores, a parte do elenco, ou a maior parte do elenco, né, quase todo o elenco, ficou ao lado do Pedro e disseram que se posicionaram que não treinariam se por acaso o Pablo continuar no clube, né? É um posicionamento dos jogadores perante ao que aconteceu ao Pedro, como apoio ao Pedro. Né? E também por parte deles na questão de são colegas também de trabalho, são jogadores também, né? Além disso, muitos jogadores ficaram incomodados com a certa omissão do São Paulo de não ter se posicionado. Dessa vez, agora de tarde, por volta do meio-dia, ele fez essa postagem, esse posicionamento, dizendo essas palavras que eu disse. O conteúdo do São Paulo foi de não puxar muito para um lado ou para o outro. Ele ficou mais fazendo ponderações. E, de certa forma, ele ficou em cima do muro, né? Com isso, vendo assim, parece... Porque assim, nós concordamos, acho que a maioria, né, de fato, que o Pablo tem que ser demitido, certo?
a razão, por mais que o Pedro, antes de ser agredido, digamos, o pré-agressão, ele não tem a razão por ter cometido o ato de indisciplina. Só que com o desequilíbrio, digamos assim, do Pablo e agredir o Pedro se torna totalmente vítima. Então, digamos, todo o erro que o Pedro cometeu com seu ato de disciplina foi totalmente enterrado com a agressão do preparador físico. Então, nós concordamos, né, que Pablo, com essa agressão, tem que ser demitido, porque não há clima. Não há clima, né? E vendo isso, a questão toda agora é a questão do Sampaoli. Se o Sampaoli, com esse posicionamento do Sampaoli, abre-se uma dúvida do que pode acontecer. Com isso, aí eu trabalhei, fui me informando nessa questão. E hoje à noite, às 8h30 da noite, Marcos Braz e o Sampaoli vão ter uma reunião, eles vão se reunir, né? O presidente Rodolfo Landim não está no Brasil, ele está viajando, não sabemos se ele irá participar da reunião, mas será definido qual vai ser o futuro do Sampaoli. Porque, a princípio, a vontade dos dirigentes do Flamengo é pela continuação do trabalho do Sampaoli. O trabalho do Sampaoli tem sido bom. Tem alguns percalços, algumas atuações do time que não vem, em alguns momentos não atua tão bem, mas o time, nos últimos 20 jogos, só perdeu uma partida que foi aquele 4-0 do Bragantino em cima do Rubro Negro, naquela partida bem fraca do Flamengo. Tem alguns jogos que realmente o Flamengo tem atuações fracas, mas o Flamengo não perde. E ainda mais, recentemente, o Flamengo venceu do Grêmio da forma que venceu, bem superior ao time tricolor. E o Flamengo vem de uma vitória importante agora, ontem, contra o Atlético Mineiro. E essa é a questão do trabalho do São Paulo. A vontade dos dirigentes é pela continuação do técnico argentino, do Sampaoli. Mas, se o Sampaoli for, digamos assim, intransigente, querer a continuação, exigir a continuação do Pablo, do seu preparador, membro da sua comissão, ele vai acabar rodando também. A demissão do Pablo é certa, já está decretada. Ele vai ser demitido. A questão toda é o Sampaoli. Se ele apoiar, de certa forma, ele quiser ainda o Pablo como membro de sua comissão técnica, o Sampaoli deve rodar também. Não deve continuar, não deve seguir no time do Flamengo. Tá? Essa digamos, a previsão da tal reunião, da futura reunião que vai acontecer de noite. Se por acaso o Sampaoli não prosseguir, não continuar com o seu trabalho no Flamengo, o Flamengo trabalha com nomes para poder seguir o resto da temporada. E o Flamengo tem que agir rápido, porque quinta-feira já tem o jogo contra o Olímpia pela Copa Libertadores. O jogo no Maracanã. Então o Flamengo teria que agir rápido se caso houver o desligamento do Sampaoli de toda a sua comissão técnica. E o nome mais cotado é o Rogério Ceni, porque eles trabalham com esse nome na questão do técnico já conhecer os jogadores e não ter tanto trabalho na questão de montar a equipe, né? Já que pelo conhecimento, por conhecer já os jogadores. Então, essas as informações. Vai ter uma reunião às 8h30 da noite entre Marcos Braz e o Sampaoli para definir o futuro do técnico argentino, se ele continua ou se ele será desligado da equipe rubro-negra. Se ele for desligado, Rogério Ceni é o mais cotado em assumir o time do Flamengo. Eu preparei esse vídeo para informar melhor, para poder informar melhor do que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, e a gente vai ficar atento passo a passo nos próximos minutos, nas próximas horas dos bastidores, e eu vou procurar sempre estar informando, postando coisa dos acontecimentos e o que vai acontecer nesta reunião, o que será definido, tá ok? Gente, o que vocês acharam dessa agressão? Logicamente, eu tenho uma total opinião da demissão sumária. O Pablo tem que ser desligado do Flamengo, né, o preparador físico. Só que eu
espero, de certa forma, que o Sampaoli continue como técnico do Flamengo. Se por acaso ele se opor, se ele quiser continuar com o Pablo, realmente aí fica insustentável a permanência do técnico Sampaoli no comando do Flamengo, tá? Gente, deixem os seus comentários o que vocês acharam desse fato, desse caso absurdo da agressão em cima do Pedro, atacante do Flamengo. O que vocês acharam? Deixe seu like no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Opinando, que eu vou ficar trazendo mais informações desse fato e de outros assuntos, de outras equipes, como o Botafogo, que vai jogar daqui a pouco contra o Coritiba no Engenhão e que pode, se vencer de novo, vai abrir de novo a mesma distância que estava para o Flamengo. O Flamengo encurtou com a vitória de ontem, né? Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal Opinando e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, um beijo e tchau!